O congresso está excelente, realmente as apresentações estão ótimas. Nós vamos falar um pouquinho de um cenário que é um pouco mais reservado frente a tudo que está sendo discutido, que é o câncer de ovário resistente à platina, né? O tratamento padrão e quais são as perspectivas para o futuro. Para isso, eu vou convidar a doutora Luciana Landeiro. A doutora Luciana é oncologista do Grupo NOB, do Grupo Oncoclínicas, tem doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é pós-graduada em pesquisa clínica pela Harvard Medical School. E esse ano recebeu a premiação, a Renata Torma. Isso traz muito orgulho para a gente ver seu nome aí, viu, doutora Luciana? Então, gostaria de te passar a palavra e uma boa apresentação. Olá a todos, nos próximos 15 minutos nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante para o tratamento das pacientes com câncer de ovário, na recorrência platino-resistente refratária. A gente vai abordar os tratamentos padrões e as perspectivas futuras nesse cenário. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, a gente sabe que no câncer de ovário, e em específico a gente vai falar aqui sobre os tumores epiteliais de alto grau, a taxa de recorrência é extremamente alta. A gente estima que a taxa de recorrência do câncer de ovário após um tratamento inicial seja de aproximadamente 60%, quando a gente olha todos os estadios de uma forma conjunta, mas quando a gente olha pacientes com estadios 3 e 4, a taxa de recorrência é de aproximadamente 80%. E nesse contexto, a gente tem 3 biologias diferentes do tumor. Aqueles tumores primariamente resistentes ou refratários, aqueles tumores platino-sensíveis e aquelas pacientes, uma pequena parcela de pacientes que ficam curadas após o tratamento e exposição à platina. Dentro desse contexto das pacientes platino-sensíveis, a gente sabe que o intervalo livre de platina é um desfecho importante e ele se associa, então, maiores intervalos livres de platina se associam a maior sobrevida global, maior taxa de resposta e maior sobrevida livre de progressão. Um interessante dado foi a discussão que o quinto consenso publicado em 2017 da ESMO e o consenso trazido pela ESMO, a ESMO 2019, em relação à discussão da definição de platino refratário, platino resistente, como uma definição arbitrária definida a partir de uma classificação pontual, né? Acima de 6 meses a paciente seria platino sensível, um intervalo livre de platina menor do que 6 meses já seria platino resistente e ou refratário quando a gente tem um intervalo livre de platina menor do que 1 mês. E ele sugere, então, que a gente utilize uma forma mais contínua de avaliação dessa sensibilidade à platina. E nesse contexto, a gente teria, então, 2 possíveis cenários, né? Aquela paciente em que a platina, na recorrência, em que a platina ainda é uma opção de tratamento, e aquelas pacientes em que a platina não é mais uma opção de tratamento no contexto de uma doença recidivada. Bom, e nesse contexto, quando a platina não é mais uma opção, o que a gente tem de tratamento para essas pacientes? A gente tem a possibilidade de quimioterapia, terapias-alvo ou combinações desses diferentes tratamentos. O guideline do NCCN, na versão 1.2021, traz, então, alguns regimes preferenciais, como monoquimioterapia ou terapias-alvo, sejam elas antiangiogênicos ou inibidores de PARP, e eu acho que vale a pena comentar aqui em específico a utilização em determinadas circunstâncias da imunoterapia. Então, com a aprovação que a gente teve do pembrolizumab em pacientes com alta instabilidade microsatélite ou para pacientes com um tumor burden maior do que 10 mutações por megabase. Bom, e tem alguns fatores que a gente tem que considerar quando a gente está definindo qual a melhor estratégia de tratamento, quando a platina já não é mais uma opção de tratamento para as pacientes com câncer de ovário recidivado. Fatores relacionados à própria paciente, então performance status, comorbidades da paciente, sintomas relacionados a doenças, preferências da paciente em relação à posologia, eventualmente, do tratamento, se tratamentos via oral ou intravenosos. Os tratamentos prévios da paciente devem ser levados em consideração, tipo de cirurgias realizadas, tratamentos anteriores, número e tipos de linhas prévias, se a paciente foi submetida a alguma terapia de manutenção anterior, a duração de resposta a essas terapias anteriores, toxicidades residuais, sem dúvida, é um dos principais fatores a serem levados em consideração, e o dado de reações de hipersensibilidade prévias.
Em relação ao tumor, a histologia, as características moleculares são extremamente importantes, a presença de mutação de BRCA somática ou de status de deficiência de recombinação homóloga, além da análise de sítios de metástase, né, entendendo se essa é uma doença extensa ou uma doença oligometastática. Em relação à quimioterapia e imunoterapia, a gente sabe que nos diferentes estudos que avaliaram essas quimioterapias, as taxas de resposta oscilam entre 19%, não mais do que 32%, com uma sobrevida livre de progressão em semanas entre 11 e 28 semanas. Em relação aos antiangiogênicos, a gente tem 2 estudos avaliando bevacizumab e imunoterapia nesse contexto, com uma resposta objetiva de 16% de respostas parciais, 16% a 18% de respostas parciais. Outros anticorpos antiangiogênicos também foram avaliados, dentre eles o cediranib, cabozantinib e o pazopanib, com taxas de resposta que oscilam aí entre 17% e 24%. Bom, e de combinação, o que a gente tem? A gente tem o estudo Aurélia, que foi um estudo publicado em 2015, um estudo de fase 3, randomizado, que incluiu mais de 360 pacientes, que apresentavam progressão de doença com menos de 6 meses após 4 ciclos de quimioterapia baseada em platina, pacientes ainda com performance status menor ou igual a 2, e o endpoint primário desse estudo foi sobrevida livre de progressão. As pacientes eram randomizadas, então, para quimioterapia isolada, com a possibilidade de utilização de bevacizumab após progressão de doença, ou quimioterapia mais bevacizumab. E o que esse estudo mostrou foi um ganho em relação à sobrevida livre de progressão de 3,4 para 6,7 meses em favor do braço em combinação com bevacizumab, um hazard ratio de 0,48. Não houve ganho estatisticamente significativo em sobrevida global, mas houve um ganho também em relação à taxa de resposta de 13% versus 31% para a combinação. O perfil de toxicidade do braço da combinação, muito compatível com o que a gente sabe de toxicidade do bevacizumab, hipertensão e proteinúria. Um dado importante também do estudo Aurélia são os dados do Patient Reported Outcomes, com melhora também em relação a desfechos de sintomas, em relação ao baseline das pacientes, e também melhora de ACIT. Ainda no contexto, né, do tratamento quando a platina não é uma opção, a gente tem a opção de inibidores da PARP. Esse estudo foi um estudo publicado em 2019 no Lancet, o estudo Quadra, que avaliou a utilização de niraparib em monoterapia para pacientes refratárias, predominantemente pacientes refratárias à platina. Então, a gente tinha aqui apenas 1/4 das pacientes que ainda eram platinosensíveis, as demais eram platinoresistentes ou refratárias. Um outro dado interessante desse estudo é que 48% tinham deficiência de recombinação homóloga e mais de 50% das pacientes tinham sido submetidas a mais de 4 linhas. Esse estudo mostrou uma mediana de resposta ao tratamento de 9,4 meses e uma sobrevida global mediana de 17 meses. Então, dados animadores para a utilização de inibidor de PARP nesse contexto de pacientes politratadas. E aqui, nessa última tabela, no canto direito, a gente vê que na população de pacientes platino-resistentes ou platino-refratárias, em especial na população de pacientes BRCA mutadas, ou com deficiência de recombinação homóloga, a gente teve taxas de resposta melhores versus pacientes que não tinham deficiência de recombinação homóloga ou que essa era desconhecida. Bom, e quando a gente olha para o cenário de perspectivas futuras, né, o que vem a seguir? A gente tem a possibilidade da utilização de anticorpos droga conjugados e de outras combinações. Então, anticorpo droga conjugado, o racional, né, dessa nova molécula é um anticorpo ligado a uma quimioterapia em que a gente consegue entregar essa quimioterapia potente de forma mais específica para células cancerosas versus células sadias. A gente já vem utilizando alguns anticorpos droga conjugados com bastante eficácia no cenário do tratamento do câncer de mama, com o trastuzumab deruxtecan, com o TDM1, e mais recentemente também com o sacituzumab para pacientes com câncer de mama triplo negativo. E alguns anticorpos droga conjugados vêm sendo testados no cenário do câncer de ovário também,
eu trago aqui o mirvetuximab, que é dos anticorpos droga conjugados o que tem mais evolução no sentido de estudos. A gente tem alguns estudos em fase 3 sendo conduzidos e um recentemente publicado. Então, o mirvetuximab é um anticorpo que se liga aos receptores de folato, os receptores alfa de folato, e eles conseguem entregar, então, um anticorpo, uma quimioterapia, o DM4, que é uma antitubulina potente. Os estudos de fase 1 com essa molécula mostravam taxas de resposta de 26% para a população total, mas quando eles avaliaram os pacientes que apresentavam uma expressão intermediária ou alta dos receptores alfa de folato, as taxas de resposta eram mais significativas, de 44%. E a gente tem, então, um estudo de fase 3, que foi recentemente publicado, em junho de 2021, o Forward One, ele já havia sido apresentado anteriormente, foi um estudo que avaliou, dentro de um contexto de pacientes com câncer de ovário resistente à platina, pacientes que tinham expressão intermediária ou alta de receptores de folato, com bom performance status e até 3 linhas de tratamento prévias, e essas pacientes foram randomizadas para o mirvetuximab versus quimioterapia de escolha do investigador, na proporção de 2:1, tendo como desfecho primário a sobrevida livre de progressão. O que a gente viu nos resultados desse estudo foi que, quando foi avaliada a população como um todo, não houve ganho em relação à sobrevida livre de progressão. Quando foi olhada a população com alta expressão dos receptores de folato, numericamente um ganho para o braço do mirvetuximab, mas sem significância clínica, pela forma como foi calculada a significância clínica para esse estudo. Contudo, os autores avaliaram que a forma de classificação de expressão, de autoexpressão dos receptores de folato foi distinta nesse estudo de fase 3 versus o estudo pivotal de fase 1, em que levaram em consideração, além da porcentagem de expressão dos receptores de folato, a intensidade da expressão desses receptores, e quando eles fizeram, então, uma avaliação dessa população desse estudo, utilizando esses dois critérios, eles viram que, de fato, as pacientes classificadas utilizando não só o número de células que expressavam os receptores de folato, mas também a intensidade, quando usando esses dois critérios eram classificados como autoexpressão de receptor de folato, houve sim uma diferença estatisticamente significativa de 5,6 em favor do mirvetuximab, com um hazard ratio de 0,54. O estudo Forward 2, ele foi publicado, ou foi apresentado agora na ASCO de 2021, avaliando a combinação do mirvetuximab com bevacizumab, mostrando taxas de resposta na população com alta expressão de receptor de folato, uma taxa de resposta de 64%, e quando avaliada a população especificamente platino-refratária, 59% dos pacientes apresentaram, a taxa de resposta foi de 59% para esses pacientes, mostrando um dado de fato relevante para essa população. Um outro estudo também apresentado na ASCO de 2021, que mostrou um dado bem interessante, foi a combinação ou a possibilidade da utilização do adavosertib, um anti-WEE1, para pacientes com câncer de ovário, na verdade, PARP resistentes, mas 64% dessas pacientes eram também platino resistentes, e as pacientes foram randomizadas para adavosertib ou adavosertib mais olaparib. E o que a gente viu nesse estudo foi uma taxa de resposta de 23% para o braço do adavosertib monoterapia e de 29% para adavosertib mais olaparib, com uma sobrevida livre de progressão de 5,5 para o braço em monoterapia e de 6,8 para o braço com a combinação. São dados interessantes, um estudo de fase 2, talvez a gente precise de mais dados nesse sentido, mas já um dado interessante para a gente observar na sequência. Um último estudo que eu trago é o estudo que avaliou a combinação de niraparib, um inibidor de PARP mais pembrolizumab, no contexto de pacientes predominantemente platino refratárias ou resistentes. A maioria dessa população de pacientes tratada no estudo eram pacientes sem mutação de BRCA,
E o que a gente viu aqui nesse estudo foi uma taxa de resposta de aproximadamente 18%, com 18% das pacientes apresentando resposta parcial ou completa. Um dado também interessante, num contexto em que, de fato, a imunoterapia em câncer de ovário ainda não mostrou dados realmente tão animadores quanto em outros tumores sólidos. Bom, então, em resumo, a definição do tratamento do câncer de ovário, quando a platina não é uma opção, ela é orientada por múltiplos fatores, mas em especial pelo intervalo livre de tratamento e pelo perfil de toxicidades tardias e de longo prazo apresentadas pela paciente. A monoquimioterapia mais em combinação a bevacizumab segue sendo o padrão, e algumas perspectivas futuras eu acredito que são os anticorpos droga conjugados e algumas novas combinações, incluindo inibidores de PARP. E com isso eu encerro minha apresentação e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Parabéns, Luciana, pela excelente explanação aí sobre o cenário aí da questão do platino refratário. Eu queria convidar agora o Renato Moretti. Renato dispensa apresentações, ele está sempre aqui com a gente no EVA. O Renato é doutor em ciências pelo Departamento de Ginecologia da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, é ginecologista oncológico pelo Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador da pós-graduação de cirurgia robótica em ginecologia pelo Hospital Albert Einstein e coordenador da ginecologia oncológica no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, também ligado ao Hospital Albert Einstein. Renato, eu gostaria de lhe chamar assim, para estar seguindo aí a apresentação, falando um pouquinho do tratamento aí das pacientes com tumor de ovário borderline. Como vão? Meu nome é Renato Moretti Marques, sou doutor em ciências pelo Departamento de Ginecologia da Unifesp EPM, ginecologista oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador dos programas de ginecologia oncológica e de cirurgia robótica em ginecologia desse hospital. É com grande prazer que eu venho nesse 4º simpósio nacional do Grupo EVA falar a respeito dos tumores serosos borderlines, como conduzir após um achado incidental. Esses tumores são descritos desde 1929 por Taylor como os tumores ovarianos hiperplásicos ou semimalignos e que a Organização Mundial de Saúde recentemente descreve que esses tumores ocorrem em cerca de 10 a 15% dos tumores epiteliais, cerca de 15 anos antes do aparecimento dos tumores invasivos, e eles podem ser serosos, mucinosos, endometrióides de células claras ou de células transicionais. Caracterizam-se com atipias nucleares, estratificação do epitélio, formação de projeções papilares micro ou macroscópicas e ausência ou mínima invasão estromal. Essas são duas fotos que ilustram bem as características patológicas da apresentação macroscópica desses tumores, formando septações, projeções parietais, simulando áreas sólidas. Esses tumores respondem pela via de carcinogênese do tipo 1 do ovário, onde originam-se de tumores benignos como o adenofibroma, podem progredir para os tumores borderline e, eventualmente, em cerca de 10%, podem desenvolver os carcinomas serosos de baixo grau, caracterizando a carcinogênese do tipo 1. Os tumores de alto grau, caracterizados principalmente pelos carcinomas serosos de alto grau, apresentam mutações genéticas completamente distintas dessa entidade do tipo 1. De novo, aqui apenas para exemplificar as características das projeções das lesões císticas com projeções papilares, com proliferação epitelial em cerca de 10 ou mais por cento da neoplasia. Como fatores de risco, destacam-se a infertilidade, doença inflamatória pélvica, gestação ectópica. Essa foi uma análise de uma série grande realizada na Austrália, avaliando cerca de 440
1.000 mulheres, onde foram identificados cerca de 400 casos de tumores borderline. Ainda, como fator de risco, descreve-se a presença de tumores benignos, principalmente abaixo dos 40 anos de idade, como real fator de risco para o desenvolvimento dos tumores borderline serosos. Como apresentação clínica, boa parte das pacientes apresentam-se com dor pélvica, sendo que quase 90% delas quando apresentam sintomas, elas referem que esses sintomas ocorreram 6 meses antes do diagnóstico, mas uma boa parcela dessas pacientes tem tumores de forma absolutamente assintomática, sendo identificado em achados de exame com ultrassonografia transvaginal ou, eventualmente, ressonância nuclear magnética. Os marcadores tumorais geralmente são normais nos tumores nos estágios iniciais, que compreendem a maioria dos tumores, e pode estar alterado em cerca de 17% nos estágios avançados. Em relação ao prognóstico e fatores relacionados à recidiva e queda de sobrevida, o principal fator prognóstico considerado é a extensão do tumor pelo abdômen, é chamado o sistema de estadiamento proposto pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, especialmente quando esse estadiamento é feito de forma incompleta, ele está correlacionado com maiores taxas de recorrência. Implantes peritoneais podem ser não invasivos ou podem ser invasivos. Pacientes que têm implantes peritoneais, esses implantes peritoneais não invasivos geralmente são microscópicos, também apresentam maiores taxas de recorrência, assim como as pacientes que têm padrão micropapilar, microinvasão, que tiveram doença residual na primeira cirurgia, pacientes que foram submetidas a cirurgias preservadoras de fertilidade, com CA-125 pré-operatório elevado, tumores bilaterais, e a idade e a presença de metástase linfonodal ainda são temas extremamente controversos que vamos tentar elucidar na palestra. Os implantes. É importante a gente destacar a necessidade da boa classificação desses implantes. Se, porventura, você identificar áreas invasivas nos implantes peritoneais, essa paciente não será mais considerada como um tumor borderline, mas como um tumor seroso de baixo grau. Então, modificando o tema da nossa discussão. O arranjo micropapilar é um arranjo considerado como de risco e também correlacionado com maiores taxas de progressão para a lesão invasiva de baixo grau. O tipo, a característica, a taxa de progressão dos tumores serosos borderline para carcinomas serosos de baixo grau varia na literatura de 5% a 10%. E como conduzir a um tumor seroso borderline após um achado incidental? Então, vou deixar algumas perguntas aqui para a plateia e tentar seguir o raciocínio. Minhas perguntas são: o que já foi feito? Como foi feito? E ainda o que está por ser feito? Então, eu separei 3 períodos da vida dessas mulheres na suspeita pré-operatória. Então, é importante que nós destaquemos a nossa capacidade de estimar o risco dessa mulher ter um tumor seroso borderline. Então, algumas metodologias são descritas desde a década de 90 do século passado, com índice de risco de malignidade proposto pelo professor Ian Jacobs, onde ele já foi modificado 4 vezes por diferentes autores, tentando diferenciar tumores benignos, tumores borderlines e tumores malignos. O índice de risco de malignidade descrito inicialmente parece ser a metodologia que apresenta melhor área sobre a curva, ou seja, com melhor capacidade de diagnóstico.
Algumas outras metodologias são aplicadas, pelo grupo belga, o grupo do International Variant Tumor Analysis, e que utiliza o ADNEX como Assessment of Different Neoplasia in the ADNEX, levando em consideração a idade, a possibilidade de referenciar para um centro de ginecologia oncológica, o tamanho da lesão e da sua parte sólida, a presença de mais de 10 loculações, número das projeções papilares, presença de sombra acústica, ascite e o valor objetivo do CA-125. Esses dados são plotados em um programa de inteligência que nos permite estimar o risco dessa mulher ter uma doença, um tumor benigno, um tumor borderline ou, eventualmente, um tumor maligno em estágio inicial ou avançado. Essa avaliação ela leva em consideração esses dados objetivos que nós falamos, estudos posteriores e que foram levantados pelo esse mesmo grupo, chamado de OHADS, e que ele pode ser baseado nos critérios ultrassonográficos mais detalhados ou, eventualmente, com os dados obtidos pela ressonância magnética. Obviamente, esses dados são plotados, isso torna essa avaliação um pouco mais detalhada, mais trabalhosa, e que o radiologista deve estar afeito para tentar ajudar o ginecologista ou o cirurgião oncológico a manejar essas pacientes. Então, apenas alguns exemplos de imagens ultrassonográficas que sugerem tumores benignos, borderlines ou tumores malignos, assim como nós também vemos imagens na ressonância magnética com projeções papilares importantes parietais que nos levam a esse diagnóstico, a suspeição do diagnóstico do tumor seroso borderline. E como conduzir no intraoperatório? Obviamente, todas as massas anexiais elas devem ter a sua programação terapêutica, sempre pensando que estamos falando de um tumor maligno. Então, todos os cuidados com essa massa anexial devem ser tomados para evitar o spillage, evitar a ruptura do tumor com a disseminação das células tumorais pela cavidade. Só lembrar que a cirurgia preservadora de fertilidade é permitida nos tumores serosos borderline, tanto no seu envolvimento unilateral, realizando a cistectomia ovariana ou forectomia parcial, ou, eventualmente, a salpingoforectomia unilateral, e, quando a doença ocorre bilateralmente, é permitida a cistectomia bilateral ou, eventualmente, a salpingoforectomia unilateral. Então, nós levamos em consideração alguns dados para realizar essa oforectomia parcial ou cistectomia, como ela é mais amplamente conhecida. Devemos avaliar a suspeita de malignidade, o desejo, o potencial reprodutivo do casal, as características dos exames de imagem, a avaliação intraoperatória com as aderências. Devemos levar também em consideração o resultado da congelação e as taxas de risco de recidiva quando deixamos o ovário residual. Só lembrar que deixar a recidiva dessas pacientes não interfere com a taxa de sobrevivência. O envolvimento bilateral dessa doença ocorre em cerca de 50%, por isso que é importante que essas mulheres que estejam indo ao centro cirúrgico, que sejam jovens, tenham essa demanda de preservação de fertilidade, tenham a orientação, a recomendação que procurem clínicas de reprodução assistida para que, eventualmente, seja feita a criopreservação de tecido ovariano, ócitos ou mesmo embriões. A biópsia intraoperatória de congelação apresentam taxas de concordância com a anatomia patológica final da ordem de 65%, por isso que é importante termos esses dados em mente. A sugestão é que, se a congelação vier como maligno, realmente
ela é concordante, mas diante do diagnóstico de borderline, você deve ter em mente que só 65% delas realmente têm a confirmação na avaliação final. O estadiamento linfonodal não é necessário, uma vez que a taxa de comprometimento linfonodal é extremamente baixa. Cirurgiões oncológicos americanos acabam fazendo muita linfadenectomia de forma desnecessária. Cuidado que parte desse comprometimento linfonodal, na verdade, é endossalpingiose. E no pós-operatório, preciso fazer reestadiamento cirúrgico, cerca de 15% a 20% sofre upstaging pelo diagnóstico de implantes peritoneais. Entretanto, lembrar que isso não tem impacto na sobrevida dessas pacientes. Ou uma recente publicação do grupo francês, ele sugere a reabordagem quando você tem esse aspecto micropapilar ou se a exploração peritoneal for considerada como insuficiente. Então, todas essas normatizações são guiadas por guidelines, revisões, estudos retrospectivos e consensos, com um nível de evidência um pouco mais baixo. Apenas deixei alguns slides para vocês para seguir de orientação, mas basicamente seguindo o que nós já falamos. Então, é importante separar as mulheres que são candidatas a tratamentos radicais versus as que desejam preservar a fertilidade. E diante da carcinomatose, sugere-se a citorredução máxima, mas ainda é possível a preservação ovariana. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, esses são os meus contatos, eu fico absolutamente à disposição, caso queiram entrar em contato e tirar alguma dúvida. Muito obrigado. Você conseguiu abordar de uma forma, no intervalo de tempo curto, de uma forma bastante completa. Tá? Parabéns pela apresentação. Eu queria só já aproveitar o gancho aí da sua apresentação e tentar fazer umas... Você colocou ali os critérios, eventualmente, a taxa de recidiva desses tumores é uma taxa de recidiva relativamente baixa, mas essas recidivas ocorrem muitas vezes na preservação, até no próprio ovário que foi preservado. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão dos critérios realmente fatores aí prognósticos e preditivos para a recidiva e da importância até de um follow-up dessa paciente por um período mais longo, que isso pode ocorrer no intervalo maior, né? Bom dia a todos, bom dia Dani, bom dia Michele, Luciana, muito obrigado ao todo o Grupo EVA, parabenizá-lo pela excelência do evento e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, em relação à recidiva, Dani, André, desculpa, em relação à recidiva, a gente tem maiores taxas de recidiva justamente nas mulheres que têm alguns critérios prognósticos que nos trazem mais preocupação. Uma delas é a própria cirurgia preservadora de fertilidade, né? Então, as mulheres que têm essa cirurgia, quando você tira parcialmente o ovário, a taxa de recidiva é em torno de 36% a 50%, então é razoavelmente alta. Outros critérios importantes são esse arranjo micropapilar, que sempre levanta a dúvida da possibilidade de doença invasiva em algum outro implante que a gente não teve a capacidade de diagnosticar, e talvez seja um dos motivos que o grupo francês sugere a reabordagem cirúrgica para a exploração das superfícies peritoneais de forma adequada, onde essas mulheres vão ser reclassificadas não mais como os tumores serosos borderline, mas como um carcinoma seroso de baixo grau e por vezes necessário algum tratamento sistêmico. A outra situação é a doença avançada, né? Então, a própria doença avançada, a probabilidade de você deixar alguma doença residual e ter recorrência ou até persistência da doença é razoavelmente alta. Então, eu acho que são os três principais critérios. Então, cirurgia preservadora de fertilidade, cirurgia com doença avançada e, eventualmente, pacientes com cirurgias incompletas, com estadiamento incompleto. Ok, obrigada. Queria dar os parabéns também para as apresentações, para a Luciana, para o Renato, excelentes aulas, e estimular o pessoal a mandar pergunta, quem tiver alguma pergunta para
os apresentadores, ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para a Luciana. Câncer de ovário resistente à platina, a gente ainda tem um cenário muito ruim. Acredito que grande parte dessa má evolução que a gente tem, não conseguir definir estudos positivos, é a falta realmente de um biomarcador, que, por sua vez, deve ter a ver com muitas vias para que se chegue à resistência à platina, né? Então, nós, infelizmente, não temos, mas temos um marcador em primeira linha, e eu acho que isso pode ter algum papel na resistência à platina. Então, eu queria saber da Luciana como ela vê o teste de HRD na paciente platino resistente, caso venha um teste ainda com score alto, e como ela vê isso como uma seleção de tratamento após a resistência. Olá a todos, bom dia. É um enorme prazer, na verdade, fazer parte, né, desse grupo EVA, que só tem crescido e implementado tantos projetos de educação médica continuada muito bacanas e também voltados para pacientes, né, Andrea? Também projetos muito interessantes. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente precisa, de fato, ainda definir melhor biomarcadores para a gente entender alguns cenários de terapias que parecem ser promissoras, e aí eu já incluo também a imunoterapia no câncer de ovário, né, que eu acho que a gente teve estudos tão positivos como em outros tumores sólidos, como eu mencionei, e acho que talvez seja uma questão da gente entender melhor quais as combinações mais efetivas e biomarcadores para definir quem vai se beneficiar. Em relação à exposição à resistência à platina, eu acho que o estudo quadra, publicado em 2019, que eu mencionei na apresentação, foi um estudo muito oportuno para nos mostrar que, na verdade, mesmo as pacientes proficientes para recombinação homóloga tiveram benefício, foi inferior, mas tiveram benefício da exposição ao niraparib em uma população bem politratada. Eu acho que a gente ainda não tem esse biomarcador no sentido de definir quem não poderia ou não deveria ser exposta a inibidor de PARP. Então, a gente tem um estudo avaliando olaparib, outros inibidores de PARP em pacientes BRCA mutados que não foram expostas em linhas iniciais, né, na paciente politratada, mas esse estudo quadro mostrou também um benefício da utilização do niraparib para pacientes sem mutação BRCA ou mesmo sem, com proficiência, no caso, né, de recombinação homóloga. Então, acho que a gente ainda precisa definir melhor esses biomarcadores. Imunoterapia, alguma coisa que te motive aí, Luciano? O Topázio que eu apresentei da combinação do pembrolizumab com o niraparib, a princípio é um dado interessante, mas ainda algo inicial. A gente tem o Medelo, que avaliou Parib, e foi um estudo interessante também, com uma taxa de resposta bastante interessante de 80%, mas era uma população de pacientes com sensibilidade à platina, né? Era um contexto diferente do que a gente está abordando exatamente que talvez tenha sido por uma questão de não selecionarmos tão bem essa população de pacientes que pode se beneficiar da imunoterapia, né, no câncer de ovário. Então, talvez essa definição melhor dos biomarcadores nos ajude também nesse sentido de entender quem são as pacientes que podem se beneficiar da imunoterapia. O racional é muito interessante, né, a gente pensar, inclusive, que pacientes que têm deficiência de recombinação homóloga, deficiências nas vias de reparo de DNA, vão ter mais apresentação de neoantígenos e potencialmente ter uma melhor resposta à imunoterapia, mas até então a gente não teve estudos muito animadores. Na verdade, o estudo Javelin em ovário, o Javelin 200, foi um estudo negativo, né, quando avaliaram a adição de avelumab na lipossomal. Então, a gente ainda está aprendendo, na verdade, quem são as pacientes e quais as melhores opções de combinações de imunoterapia no câncer de ovário. Tem uma pergunta que é do Carlos Eduardo Ferretti, acredito que seja para o Renato aqui.
Ele coloca um caso, uma paciente de 28 anos no Líparas, com lesão anexial complexa, que foi submetida à laparoscopia por um gineco não oncológico, Renato, por uma suspeita de endometriose, e o anátomo da cistectomia veio um tumor borderline com área micropapilar em lesão anexial. Você reaborda essa paciente? Só entender, deixa eu só entender direitinho, foi feito a laparoscopia, foi feito anessectomia? Não, cistectomia, só a ressecção. Cistectomia. Então, bom dia, Cacá. Eu vou me permitir falar assim, porque já conheço há muitos anos. Um super prazer te ouvir. Bem, se você tem esse vídeo, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a necessidade da revisão de lâmina. Então, ter essa segunda opinião nessa história é muito importante para que a gente já consiga direcionar adequadamente essa paciente. Se você realmente tiver a revisão de lâmina confirmando como um tumor seroso borderline com esse arranjo micropapilar e houve cistectomia e você não teve nessa videolaparoscopia que foi gravada a avaliação completa da cavidade, vale sim a pena reavaliar toda a cavidade, reavaliar o andar superior do abdômen, cúpulas diafragmáticas, superfícies peritoneais, aumento, biópsias peritoneais da pelve, mas ainda assim, com essa idade, eu teria boa vontade de preservar esses anexos, de não mexer no anexo. Combinado. Bom, gente, eu acho que a gente está com o tempo avançado. Andréas, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer a todos e parabenizar pelas excelentes aulas de altíssimo nível, fizeram uma revisão extensa por 2 assuntos muito árduos, né, mas que são desafiadores no nosso dia a dia, mas a gente precisa seguir, temos mais coisa aí, vamos chamar aí agora para esse simpósio satélite.